O Evangelho da Graça, Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, versículo 23. Comentários. Esses versículos indicam que jamais poderemos conhecer o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo sem compreendermos o significado do sistema sacrificial estabelecido por Deus e revelado no Velho Testamento. É de suma importância observar que Deus nunca salvou ninguém por meio da lei, nem mesmo pelos sacrifícios e ofertas que a seu povo fora ordenado oferecer. Desde Adão, o único meio de salvação foi e continua sendo a revelação da graça divina. Deus revelou sua graça a Adão e Eva, quando os vestiu com as peles dos animais sacrificados. Da mesma forma, Noé achou graça diante do Senhor, como está em Gênesis, capítulo 6, versículo número 8. Abraão foi o pai da fé, Romanos, capítulo 4. Não conhecia as leis judaicas, nem Isaque, Jacó ou José. Todavia, todos os nomes desses servos de Deus se encontram na grande galeria dos salvos pela fé, conforme registro no capítulo 11 de Hebreus. O propósito de Deus, ao transmitir a lei por Moisés, foi ensinar o seu povo a andar em comunhão com ele e restabelecê-la cada vez que houvesse ruptura. Deus deseja comunhão perfeita e ininterrupta com seu povo. Nesse sentido, encontramos imenso valor no estudo da tipologia do culto judaico. O desejo de Deus é que a sua igreja o conheça na sua santidade e que leve a sério a advertência registrada em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Esses comentários estão no livro A Lei e a Graça, de Floyd Lee Gilbert, editora Candeia, 1996, páginas de 9 a 10. Outro dia um leitor me escreveu dizendo da sua convicção de que o crente precisa das duas coisas, da observância da lei e das benesses da graça. É o mesmo que dizer que deseja continuar escravizado pela lei e ao mesmo tempo liberto pelo Evangelho da Graça. A Bíblia diz que essas situações são excludentes. Vejamos. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3, versículo 11. Apesar disso, muitos teimam em tentar em vão receber a graça divina mediante o cumprimento irrestrito da lei. Ora, se este fosse meio de salvação, com que finalidade Jesus firmou com seu sangue uma nova e eterna aliança, conforme está escrito em Mateus 26, verso 28, e 1 Coríntios 11, versículo 25? Se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo
debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, conforme Gálatas 3, versículos 21 a 22. O apóstolo dos gentios anuncia alto e bom som que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3, versículo 13. Ninguém pôde, nem pode, nem poderá cumprir todos os dispositivos da lei sem tropeçar em um só. A lei escancarou o pecado diante dos homens, como se Deus dissesse: sem minha graça não conseguirão. Nada fizemos nem fazemos para merecer o céu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz em Romanos 3, versículo 23. Por mais que nos esforcemos em cumprir toda a vontade de Deus, não conseguiremos. Fomos terrivelmente abalados pela ofensa do primeiro homem. Herdamos a natureza pecaminosa que nos empurra a nos rebelar contra o Criador. Somos totalmente dependentes da graça. Abre aspas. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo número 8. Essa fé é a fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Estávamos encarcerados pela lei, guardados pela lei, escravizados pela lei, tutelados pela lei, até o surgimento da nova e eterna aliança. Diz a Bíblia: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, como para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, e não pelo cumprimento da lei, fôssemos justificados. Vindo a fé, a nova aliança, o resgate de Jesus, não mais estamos debaixo de aio, sob a tutela da lei. Vamos entender. Esta lei do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores operando na vida do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. A lei do Espírito entra em plena operação à medida que os crentes se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Descobrem que um novo poder opera dentro deles. Poder este que os capacita a vencer o pecado. A lei do pecado e da morte, neste versículo, é o poder dominante do pecado, que faz da pessoa uma escrava do pecado.